Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast destinado a empreendedorismo, gestão e negócios. Meu nome é Álvaro Belver, sou contabilista, empresário do setor contábil. Hoje estou desazado aqui, estou sem meu parceiro. O Cleverson teve um projeto que ele teve que desenvolver a nível de trabalho e foi uma audiência de última hora e ele não conseguiu participar. Mas o show não pode parar, então nós vamos continuar. Mais uma vez eu peço o seu like, deixa aí o seu like, se você está gostando desse trabalho que estamos desenvolvendo, deixa o seu joinha, né? Ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, para que você possa interagir com a gente e falar aquilo que você está gostando, aquilo que você gostaria de ouvir, gostaria que nós trouxéssemos para o canal. Hoje nós temos aqui o prazer de estar recebendo a Cristiane Borba, é isso? Isso, aham, Da Invest, né? exatamente. E Cristiane, me conta um pouquinho, quem é a Cristiane? Bom, a Cristiane, antes da Inveja, assim, né, hã, na verdade, eu sou formada numa área bem diferente que eu trabalho, né, Sim. eu sou formada em educação física, fiz especialização e mestrado, e depois de muitos anos de carreira, eu resolvi, fazer uma troca de carreira, né. Já era uma vontade muito antiga, mas que se concretizou, na verdade, depois de realmente quase 30 anos de carreira, né. Uhum. E justamente o nome Invés vem dessa troca, né, da mudança de posição, A inversão. a inversão, exatamente. E você já trabalhava, antes da parte da Invest, você já trabalhou com empreendedorismo antes, É, não? até foi interessante, porque pensando um pouco aqui na nossa conversa, na verdade eu sempre trabalhei com Sim. empreendedorismo. Então, na minha outra área, desde sempre. Eu acho que eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos já comecei a trabalhar, Uhum. e depois, assim, com 20 anos eu já estava trabalhando como empreendedora mesmo na minha área, né. E a verdade a vida inteira, né, eu tive negócios, eu tinha na verdade uma equipe que trabalhava com natação, depois eu tive academia, então, hã, eu fiz uma mudança de área, mas eu sigo no No empreendedorismo. empreendedorismo. Isso me acompanhou a vida inteira, né, isso realmente Você, como faz parte da formada vida. na área de educação física, chegou a ter uma academia, chegou a ter academia de natação também, é isso? Na verdade eu comecei, eu fui nadadora jovem, Hum. daí entrei na educação física e comecei dando aula de natação. Aí, meu primeiro trabalho como empreendedora, nós formamos um grupo e nós trabalhávamos nós éramos, vamos dizer, terceirizados, né, uma empresa que prestava serviço para um clube. Perfeito. E daí depois disso eu abri uma academia e daí fiquei muitos anos né, com a academia, e depois de Academia voltada à musculação. daí com musculação. A gente Ok. trabalhava com atividade física personalizada que hoje em dia é muito comum, mas na época, Era novidade. era novidade, para pequenos grupos era uma novidade. E aí depois eu já tinha vontade de fazer uma mudança de carreira há muito tempo, né. E aí quando chegou num ponto que a academia estava bem, e eu Uhum. não estava, assim, satisfeita com aquilo, eu digo: "Não, Sim. então agora é a hora". E aí eu vendi a academia, né, e fiz uma orientação de carreira com uma pessoa, e voltei até entrei na faculdade de design de produto, mas assim, já entrei com o intuito, de fazer algumas cadeiras, assim, então eu fazia cadeiras da moda e do produto. Uhum. E aí nesse meio tempo, daí foi surgindo a ideia da Invés, né, que na verdade surgiu como uma ideia de bolsas para bike, para usar na bike, porque eu sempre gostei muito de viajar, e a Sim. gente viajar vivia muito essa tendência de andar de bicicleta. Uhum. E aí, eu via, claro, as pessoas com mochila e às vezes bolsa pendurada, atravessada, então pensei numa bolsa que se adaptasse à bike e a pessoa saía para trabalhar, porque as pessoas fora iam trabalhar de terno, de roupa Uhum. de trabalho, e pudesse usar nesses 2 ambientes. E foi nossa primeira bolsa, surgiu assim, né. Voltada para essa parte de Vo bike. era uma não era uma bolsa esportiva, era uma bolsa mais social, mas Uhum. que pudesse usar na bike, né. Show. E ela era muito leve, foi para uma loja, e como esse mercado aqui era muito pequeno e ainda é, né, porque é uma Uhum. coisa que, tá aumentando, mas que vai levar um tempo, as pessoas acabaram gostando dela e acharam que: "Ah, é leve, é legal para viajar". Daí a gente resolveu
juntar uma outra paixão nossa, né? Eu digo a gente porque, na verdade, assim, eu tô à frente do negócio, mas o meu marido sempre teve junto comigo, assim, no apoio. Ele tem outra profissão, mas ele até deixa alguns turnos, né, da profissão dele para trabalhar na Invest junto. E aí a gente viu que tinha um mercado para isso e realmente, hoje em dia, o nosso principal foco são bolsas leves que são muito usadas em viagem. E nós estamos falando de quanto tempo já da Invest? A Invest tem 5 para 6 anos. Nova ainda. É nova, é bem nova. Eu digo que, assim, eu resolvi fazer a faculdade de design de produto na prática. Né? Então, assim, como eu já não era assim, guria, eu digo, não, em vez de eu fazer só a faculdade, fazendo faculdade, eu vou fazer lá na prática. Eu vou fazer desenvolvendo a empresa. E aí, com isso, eu entrei no Sebrae, que foi realmente... Eu entrei no Sebrae muito no início da Invest, muito. O Sebrae é quase junto, assim, com... E foi um grande grupo, e ainda é um grande grupo de apoio, assim, pra gente. Para que a gente possa entender, a Invest, ela produz, ela é uma indústria e comércio, é isso? Na verdade, assim, a gente começou produzindo, a gente tinha um espaço, tá, na nossa casa, que era um espaço que não era usado. A nossa ideia inicial era terceirizar, tá? Certo. Daí nós começamos terceirizando. Como a gente trabalha com uma mistura diferente de materiais, a gente não conseguia muita gente que trabalhasse com isso e ficasse com uma boa qualidade. Daí a gente resolveu trazer para dentro do nosso ateliê a produção. E começamos a produzir, daí nós fazemos a produção. Só que daí chegou um determinado ponto, assim, que para chegar na qualidade, no volume que a gente queria, a gente precisou voltar a terceirizar. Mas a gente já tinha daí o know-how da coisa, sabe? Perfeito. A gente entendeu como fazer, entendeu como fazer a modelagem. Então, hoje a gente desenha, mas, na verdade, terceiriza a produção. A gente faz toda em Novo Hamburgo. Então, toda a produção é o nosso desenho. A gente compra o material, só que a produção mesmo não é feita no nosso ateliê. Terceirizado. Terceirizado. Tu me falaste que o material é diferenciado. Por quê? Porque a gente usa uma mistura de neoprene com outros materiais. Daí é aquela coisa que a gente sempre traz a experiência anterior, né? O neoprene vem, assim, mais da área esportiva, Sim. ele é leve, é resistente, e a gente resolveu trazer ele para a bolsa, mas misturando outros materiais para dar essa sofisticação. Então, a gente faz as bolsas com essa mistura de materiais, as mochilas com essa mistura de materiais. E por que a gente usa isso? Porque o neoprene é leve, é impermeável e é resistente. E até também é expansível, na verdade, né? Então, são características super boas para uma bolsa, especialmente uma bolsa de viagem. Então, e aí, como a gente misturava esses dois materiais, que é um que não é elástico e o outro elástico, a gente ficava, assim, no meio de duas indústrias. Uma que era a indústria de roupas, né? E outra de calçados. Então, a gente precisa um pouco da expertise de cada uma delas. Para compor o produto. Exatamente. E isso a gente precisou ir desenvolvendo, né? Agora já está bem mais desenvolvido e todas as peças que a gente vai fazer, a gente já sabe como modelar, mas isso no início foi bem complicado, assim. Sim, para chegar nessa expertise. Foi bem complicado. Teve sufoco. E hoje a Invesa está só no mercado nacional, ou gaúcho só, ou já expandiram para o nacional, ou estão pensando no internacional? Como é que está o crescimento da Invesa? Na verdade, assim, desde o início também a nossa ideia era e-commerce, tá? Então, o e-commerce vende para todo o Brasil. Perfeito. Né? Eu diria, a gente vende mais para o Rio Grande do Sul porque a gente está no Rio Grande do Sul e a gente acaba sendo mais conhecido aqui. Mas, proporcionalmente, a gente vende mais para São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos dizer, se a gente estivesse em São Paulo e Rio de Janeiro, ia ser lá o nosso mercado. Perfeito. Então, assim, o e-commerce nos leva para outros lugares. A gente... até para a região norte, nordeste, a gente vende, né? Mas acaba que essas regiões, assim, o frete mais demorado e mais caro acaba sendo impeditivo. Mas Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, a gente vende muito bem. Direto. Nós já exportamos para a França e já exportamos para Israel. Que show. Então, foram 2 exportações que a gente fez. A gente tem vontade, na verdade, de ir para o mercado internacional, mas acho que isso é um projeto um pouco mais a longo prazo, assim.
E só para que a gente possa entender, vocês são só e-commerce ou se eu tiver uma loja e quiser vender o produto de vocês também são atacado? Na verdade, assim, a gente começou com um atacado e e-commerce. Daí nós Perfeito. resolvemos assim, não vamos mais estar no atacado, porque a gente teve um problema, teve uma época de dificuldade de produzir. Uhum. E daí a gente foi só para o e-commerce. E agora a gente voltou e a gente tem algumas lojas. A gente tem 3 lugares agora em Porto Alegre que estão vendendo, que são lojas Perfeito, parceiras, né? perfeito. E aos poucos a gente quer expandir isso, né? Uhum. Agora que a produção está mais organizada, a gente consegue produzir um pouco mais, então a gente quer expandir. Deixa eu voltar um pouquinho quando falaste na questão da produção. Nós tivemos recentemente uma pandemia, né? Sim. Isso afetou a Invest de alguma forma? Ou vocês conseguiram ainda matéria-prima, conseguiram produção, conseguiram indústria que atendesse vocês? Como vocês são e-commerce, acredito que a venda até se manteve, né? Imagino eu. Mas a questão do produto, de produzir. Na verdade, durante a pandemia, nós como e-commerce crescemos e não tivemos problemas de produção, porque a gente Não. tinha, assim, eles chamam facção, tá? Essa área chama facção. A gente tinha uma facção que nos atendia muito bem e eles até ficaram praticamente sem ninguém, assim, só que nós mantivemos, a gente queria crescer e nós mantivemos a produção. Que bom. O problema veio depois. Ah, Porque, na verdade, toda essa demanda reprimida, tá? Depois da pandemia, a gente, claro, agora que as coisas melhoraram, de 1, 2 anos para cá, assim, a produção que era feita toda na China não está sendo feita lá e foi toda para o mercado gaúcho ali. sim. Na verdade, assim, se produz assim, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, tudo nessa região. E aí, as grandes empresas, assim, porque as grandes empresas têm a sua produção própria e eles terceirizam também. Perfeito. Então, a gente, no mesmo lugar que a gente faz as nossas bolsas, Marieso faz, Luz da Lua faz. E essas empresas que também terceirizavam no setor e produziam fora, começaram a fazer tudo interno. E Ah, aí, não, daí foi assim, realmente foi um baita de um problema pra gente, porque muitas pediram exclusividade. Então, esse lugar que a gente fazia, essa empresa pediu exclusividade, a outra que fazia com eles, mas eles ficaram, tá, a gente não vai te largar agora, mas assim, eles foram cada vez reduzindo mais, até que, na verdade, esse ano, em maio, a gente, olha, não dá mais, porque era muito atraso, e aí entramos... procurar outra empresa. Que era assim, a gente não estava só com eles, mas eles era onde tinha mais volume, era com Perfeito. eles. Então, do ano passado para cá, a gente vê bem direitinho ali no nosso, quando a gente vê o nosso mapa de faturamento, sabe que esse problema da produção foi super impactante, foi um grande problema, assim, pra gente. Eles tiveram que procurar uma outra facção que atendesse vocês. E eu digo, assim, que para os pequenos isso é um problema. E é ruim, né? Porque tu já está acostumado, eles já estão acostumados a como fazer, né? Já conhecem o teu produto, já estão te atendendo. Aí você tem que começar toda uma história, todo um namoro com outra facção, deve ser um transtorno, né? Não, na verdade, daí a gente tem que passar todas as Todo modelagens, né? conhecimento. Tudo realmente, assim, foi um transtorno mesmo, mas agora a gente está melhor do que a gente estava antes. Porque a gente, a coisa não piorou de uma hora para outra, ela Sim, foi sim. piorando até que chegou um ponto que Não não dá vamos mais, mais, vamos não trocar. dá mais, vamos trocar. Né? Então, mas realmente a gente não trocava, assim, porque estava muito difícil conseguir. Não é que a gente chegava lá e eles não tinham preço, eles simplesmente diziam, não consigo te temos, atender. e a gente perguntava assim, tu conhece alguém? Não tem ninguém. Foi realmente incrível, assim, o que aconteceu. Olha aí uma deixa de mercado, para quem precisa sim. trabalhar, né? A facção está aí. Me diz uma coisa, a questão do design das bolsas e das mochilas e tal, quem é que cria isso? É você? Eu que crio. Mesmo? Isso você estudou? É uma paixão interna que você já tinha isso lá atrás, ainda na época da academia? Como é que você desenvolveu isso? Pois é, na verdade, assim, eu sempre gostei do desenho, tá? E assim, jovem, cogitei fazer arquitetura, então o design foi uma coisa que eu sempre gostei, né? Perfeito. E o que sempre teve em mim foi a criatividade, assim, né? E que aí, é fundamental, né? Nesse exatamente. produto é fundamental. E realmente, daí, eu
entrei, assim, num projeto que era o projeto de moda do Sebrae, e ele me deu muita estrutura, assim, para montar uma coleção, sabe? De tu organizar, assim, como tu organizar a pesquisa para coleção, da onde é aquele ponto, toda uma didática de ponto de partida até tu chegar na coleção. Então, organizar essas coisas que eu já tinha, criatividade, né? Então, E o Sebrae faz isso, né? eu bom. não, olha, vou dizer, eu realmente eu indico muito, porque o Sebrae foi determinante pra gente, assim, né? A gente continua agora, a gente tá no grupo do e-commerce, né? Uhum. Mas ali no grupo da moda, assim, principalmente quando se tá mais iniciando o negócio, Sim, porque sim. foi realmente muito didático, sabe? E Então, tudo é novidade, né? Imagina. tudo é novidade, a área era nova, então foi muito bom mesmo, assim, nos ajudou, a gente não estaria onde a gente está se não tivesse o Sebrae, ou às vezes as pessoas procuram outras redes de apoio, mas eu assim, acho que o Sebrae é uma boa rede de apoio, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Eu sei que a gente, para ter um negócio, esse negócio ter sucesso, a gente tem que ter uma das características é ter foco, né? Se tu não tem Uhum. foco naquilo que tu faz, não dá certo. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que é empreendedora, e eu estou vendo que é o teu caso, né? É difícil segurar essa criatividade, né? Ao invés, já pensou em desenvolver algum outro produto, fora as mochilas e bolsas? Porque às vezes a gente fica se coçando, e diz, e se eu fizesse um sapatinho, e se eu fizesse um cinto, e se eu fizesse um chapéuzinho, né? Ao invés, já pensou ou tem planos para desenvolver um outro produto? Isso é bem interessante, porque na verdade, realmente, o que me empolga mesmo é a criação. Eu Pois é, adoro chegar e ver um produto novo, eu vi. né? Mas, como tu disse, eu acho que a gente tem que ter foco, tá? Por Uhum. exemplo, calçado é uma coisa que a gente vai fazer algum dia, mas o calçado no e-commerce é um mercado difícil, porque tem muita devolução, a gente quase não tem devolução de bolsa, a gente tem muito, muito pouco mesmo. Interessante. É bem interessante mesmo, Calçado tem bastante devolução, é. porque Olha uma coisa, experimenta, não gostei, eu não e o serviu. e na verdade o calçado, assim, quando o calçado existem vários, tu faz uma forma de calçado, Uhum, então cada empresa de calçado tem uma forma, tá, assim, uhum, tem um tipo que pode ser mais alongado, mais largo, né, então, perfeito. às vezes por isso que a gente se adapta a determinada marca, eu gosto dessa marca, Uhum, porque se adapta ao pé da gente, perfeito, né. perfeito. Então tá, às vezes daí a gente compra, já sabe que aquilo ali vai se adaptar, mas se a gente nunca comprou, a gente não Uhum, sabe, entendeu. uhum. Então às vezes não, então realmente o calçado, acredito que roupa também, mas o calçado especialmente tem muita devolução. E agora eu acho que, eu acho que a gente tem que trabalhar para ter mais foco mesmo, assim. Uhum. Então, de uns meses para cá a gente até assim, tá trabalhando os nossos produtos mais carro-chefe, mantendo essa criatividade, mas tentando deixar a empresa mais focada mesmo, assim, né. Quais são os produtos carro-chefe que você falou? Aquele produto inicial que foi o começo de tudo, né, da mochila que vai na bike ali, Uhum. ele continua ainda? Não? Não. Ah, é? Não. Não, na verdade a gente tem um produto de entrada, que são nossas bolsas tiracolo, Aham. e o nosso produto que mais vende são as mochilas, né, então são essas, hã, realmente nosso produto principal hoje são as mochilas, porque Mochilas de viagens, mochilas diferente de escolar. exatamente, a mochila é um pouco mais sofisticada, Uhum. mas assim, ela é muito leve, então ela vamos dizer, ela entra na sofisticação como se fosse uma mochila de couro, mas ela é muito leve porque não, na verdade não é feito de neoprene, né. Uhum. Inclusive a gente não usa nada de origem animal, também é uma outra característica da marca. Eu vi que a marca trabalha, ela trabalha com produtos veganos, é isso? Isso, aham. Esse é mais um ponto, né, para quem É, para quem curte. aham. Você não trouxe nenhuma amostra para nós, né? Na verdade eu tô com uma Tô? bolsa nova, nossa, mas, essa bolsa, até quando eu estava vindo pra cá eu fiquei pensando assim, eu devia ter, trazido uma que é, bem o diferencial da Invest, mas não Sim. me dei conta da filmagem, assim, que é a mistura de neoprene. Essa bolsa, ela é vegana, ela até é uma bolsa que é uma das últimas, lançamentos, porque a gente usou todo um material, assim, que, ele tem um selo green, ele tem alta durabilidade, ele é todo sustentável durante todo o processo, eh, enquanto eles fazem da indústria dele, né, todo é feito com energia limpa,
E até isso é bem bacana, porque quando a gente começou, tinha aquela coisa assim, o couro ecológico, descasca, e agora cada vez mais os materiais estão super duráveis. Só para ter ideia, esse é um material que vem com garantia de fábrica de 5 anos. Então, Não realmente... te incomoda, vende e não te incomoda. Não, nunca tive incomodação. Então, essa a gente trouxe meio para um mix complementar de produtos, assim, né? E quem é que trabalha esses produtos, esse material, essa pesquisa? Isso a indústria te fornece? Você corre atrás, o fornecedor? Quem é que te dá esse conhecimento que você precisa, o material? Quando a gente entra numa área é mais difícil, né? Porque tudo é novo Sim. e meio que tem que ir procurando, sabe? E ir falando, e daí falando com os fornecedores, onde é que tu compra, e vai indo. Hoje em dia a gente trabalha com uma empresa que a gente sabe que tem uma grande qualidade, e por isso eu gosto de levar o material nosso, porque muitas vezes tu manda fazer e eles te dão material. Eu peço já... tem que ser esse material, porque eu sei que esse material vai durar, Sim, né? perfeito. Mas ele realmente foi a partir de uma pesquisa de materiais que a gente foi fazendo, eram materiais que duravam, que tinham qualidade, e essa empresa, assim, na verdade, ela daí nos manda o catálogo, então na verdade, esse é o primeiro material do Brasil com esse selo. Então, e logo que surgiu, eu já disse, eu quero trabalhar com esse material. Sim. E eu acho que eu fui uma das primeiras, porque eles nem tinham muito, assim, instruções de limpeza, nada. Sim. E eles se surpreenderam, porque o material fez muito sucesso, as pessoas começaram a querer muito material. E é uma empresa aqui de Novo Hamburgo. Então, essa coisa do calçado, bolsas, está muito perto aqui. Sim, então, sim. isso foi realmente... Facilitou. E me diz uma coisa, no empreendedorismo nem tudo são flores, né? Então, a gente passa uns perrengues, né, para até acertar. Sim. O que tu já sofreu, quais foram as dificuldades, os micos, os problemas que você teve, né? Ou com material, ou com venda e não te pagaram, ou com... enfim... Qual foi os maiores problemas que você encontrou neste segmento do mercado? Na verdade, logo que a gente começou, daí a gente, vamos trabalhar com essa mistura de materiais, daí a gente levou para um modelista, né? Não acertava, ficava uma coisa horrível, assim, não acertava de jeito nenhum, ficava realmente muito ruim, né? Daí nos indicaram uma outra empresa, assim, para a gente trabalhar. Daí a outra empresa que, hoje vendo, né, eu era muito inexperiente, né? Sim. A outra empresa disse, não, eu não posso fazer nas nossas máquinas, tu tem que alugar uma máquina. Daí eu tive que alugar uma máquina para levar para ele fazer, tá? E daí foi nesse momento, isso durou um tempo, entendeu? Assim, vai num, vai no outro. Foi nesse momento que a gente disse, não, a gente vai ter que aprender qual é a dificuldade desse negócio, porque eles nos dizem qualquer coisa, nos dizem que a gente tem que alugar uma máquina, a gente vai lá, aluga, coloca. Será isso mesmo, sabe? Daí que a gente trouxe a produção para dentro para saber o que era a dificuldade, onde é que dava, onde é que não dava. E a gente começou a ver que tinha realmente algumas coisas que era verdade, tinha algumas outras coisas que não, que era a nossa inexperiência, assim... Né? Tinham coisas que a gente podia exigir e outras coisas que a gente realmente tinha que mexer para adaptar. Perfeito. Né? Então, mas aí tu trouxe a produção para dentro. Foi outro problema. Tu botou vou usar um termo idiota aqui, uma costureira, não sei, uma pessoa para poder fazer isso. Daí assim, exatamente. Daí eu trouxe a produção para dentro, daí eu procurei uma pessoa que me ajudou muito na época, assim, que máquina que eu preciso? Daí comprei uma máquina, né, assim, para pelo menos protótipo, e chamei uma costureira. Daí a costureira fazia uma parte e dizia, não, essa máquina não está funcionando, não dá, não sei o quê. Daí eu chamava essa outra, essa pessoa que me orientou, assim, né, eles, não, realmente o teu tecido é muito grosso, nós vamos ter que procurar uma outra máquina. Daí trouxemos outra máquina. Daí, que é um problema mesmo, que eu digo que mistura as duas áreas, assim, tem uma parte da nossa bolsa que tu faz com uma máquina de costura reta, tá? Perfeito. Que em Porto Alegre é super fácil quem trabalha com isso. E tem uma outra parte, que é o debrum, que tu tem que fazer com uma máquina de transporte triplo, que é uma máquina que se usa em calçado, sabe? Só que não tem... Quem trabalha com calçado não trabalha com a reta... Opa, desculpa. E quem trabalha com a reta não trabalha com a outra, Perfeito. tá?
Então, tinha que ter uma mescla das duas. tinha que ter as duas costureiras e, na verdade, sei lá, uma fazia uma coisa e reclamava da outra que fazia outra. Aham. Então, isso foi bem, bem difícil, assim, bem... E tu administrando isso. E assim, bem desestimulante, assim. Sim, imagina. Né? Porque a gente tinha que fazer uma modelagem que fosse possível fazer, né, dentro desse contexto. A gente, toda a dublagem de material a gente mandava fazer fora, assim, também, assim, na verdade, imprimir o logo, era tudo fora, daí trazia pronto, mas, realmente ficava muito limitada a produção, então eu podia fazer poucas coisas. Quando eu saí daquilo por uma produção terceirizada que acertou, porque... Não, daí assim, se abriu um universo, assim, sabe, da água pro vinho. Nossa, mas foi importante essa parte, Sim. sabe? Foi ruim, foi frustrante, mas foi importante para passar para essa outra parte de, bom, então, de chegar na produção e dizer, a gente quer modelar essa, e eu já sabia mais ou menos o que funcionava e o que não funcionava, e assim que a gente modelava, né? Então... foi chato, mas fez parte do processo, do processo né? de crescimento e educação. Sim. Me diz uma coisa, o pessoal que está te assistindo agora e que quer investir nessa área, ou investir em calçados, ou investir na parte de modelagem e tal, né? Ter a sua marca própria, né? E fazer esse trajeto que você fez. Quais são os erros que você cometeu que você aconselharia, olha, começa por aqui, começa por ali. Eu sei que não tem receita de bolo, né? Sim. Cada um é diferente e tal. Mas o que fez você virar a chave que você começaria diferente hoje? Considerando que você não tem o conhecimento que você tem hoje, né? Sim. Senão agora é muito fácil. Sim. Pois sabe que é difícil, assim, acho... difícil responder a isso, assim, porque eu vim muito cru para essa área, sabe? Então, eu acho que tudo fez parte, assim, né? Os erros fizeram parte. Perfeito. O que eu diria para qualquer pessoa que vai começar é assim, ó, não pode começar pensando em ganhar dinheiro hoje, entendeu? Porque Perfeito. isso se tu vai começar cru, né? Sim, Como sim, eu, sim, né? sim. É assim, uma pessoa que... Claro, uma pessoa que já tem muita experiência, tudo, eu buscaria parcerias, né? E traria essa experiência, assim, para... analisaria o que funciona e o que não funciona. Mas uma pessoa que começa cru como eu, assim... tu tem que fazer um lastro financeiro para poder aprender e errar numa escala pequena. Eu acho que... E talvez, assim, ó, o que eu vejo hoje, assim, é que... algumas coisas eu podia ter me dado conta que estavam erradas antes do que eu me dei, né? Ter sido mais ágil na mudança. Mas é um processo. Mas quando a gente olha depois, isso é mais sim, fácil, né? Toda a vida. Toda a vida. Então, assim, daí às vezes quando eu passo, por que eu fiquei tanto tempo nesse negócio, assim, a própria coisa da costura no lugar, assim, eu insistia, eu acho que eu poderia ter sido mais rápida naquele processo, entendeu? E na verdade, eu acho que também escutar muito o cliente, porque quando a gente começou, a gente colocou na loja justamente como uma bolsa para bike, e o cliente nos disse, não, uma bolsa para viajar, entendeu? E, eu quero uma alça aqui, e essa dona de loja foi muito parceira e nos trazia isso, assim. Dava esse feedback para vocês. E então, assim, boas parcerias, sabe? Eu acho que boas parcerias, assim, fazem toda a diferença, assim, pra gente. Sebrae, indica? Sebrae, eu indico muito. Para mim foi essencial para essa rede de contatos, eu vinha de uma outra área, né? O fato de eu também iniciar essa faculdade também foi para a rede de contato, né? Mas o Sebrae indico muito para essa rede de contatos, mesmo eu trocando, eu agora estou no e-commerce, eu não estou mais na moda, mas essa rede de contatos até hoje eu tenho, assim, a gente fez uma parceria, assim, de um grupo, né, muito bom, então, às vezes quando eu aperto, eu entro em contato com eles, e eles também, né, olha, tem tal coisa, então acho que isso faz muita diferença. Eu indico muito, assim.
que bom. Me diz uma coisa, nesse segmento, nós temos ali produtos que, no teu caso ali, você usou vegano, né, que são Uhum. diferencial e tal. Isso uma marca, um carro-chefe, uma coisa que você divulga para que você possa ter uma aceitação maior, não? Muita gente já está usando isso ou não? Vocês são pioneiros? Como é que aconteceu essa questão de usar o produto vegano? Ou É, foi por acaso? E quando se deram conta, opa, nós temos aí um nicho de mercado que a gente não está explorando. isso é até interessante, porque na verdade, tá, eu assim, eh, sou aquelas pessoas que desde pequena pego os animais na rua, Aham, sabe. aham, aham. Então isso estava muito em mim, tá. Sim, Eu não queria trabalhar com couro, tá. perfeito. Eu diria que quando a gente começou, isso foi uma coisa que nos atrapalhou. A gente insistiu nessa área, Hum, porque, a gente sempre tinha que convencer as pessoas de que o produto era durável. uhum, Hoje em dia, as pessoas até já sabem, o PU é durável, isso é uma uhum, área que cada vez cresce mais. A gente vê que grandes empresas estão abrindo um nicho do seu, mesmo que trabalhe com couro, um nicho vegano, uhum, mas aqui no Rio Grande do Sul, o couro é muito forte ainda. Então, sim. assim, eu passei, sei lá, agora isso diminuiu muito, impressionante como de uns, sei lá, 1 ano para cá isso diminuiu muito, mas antes, assim, eu respondia quase diariamente: "É couro? Vai durar", quase sempre, sabe. Sim, Então, mas agora não, eh, agora, assim, a gente nunca usou isso como marketing não. como um diferencial, a Uhum, gente porque fazia parte da nossa filosofia, a uhum, gente queria trabalhar com isso, aí nunca, o nosso diferencial mesmo era a leveza, né, perfeito, isso acho que agrega o produto hoje, mas nem sempre foi assim. sim. E a parte administrativa é feita por você? Quem É. quem é que cuida da parte das finanças da empresa, pagamento de impostos, fala com o contador da empresa, tira a nota fiscal, É o meu essa marido. parte ele, É ele. ele é o Ele é o administrativo, dos números. é dos números. É, aham. Tá. Ele ficou com essa parte. A empresa hoje ela está no Simples Nacional, sabe me dizer? Sim, Não? sim. Uhum. Tá. Existe uma projeção de crescimento, está nos planos de vocês, essa projeção de falar com o contador, de: "Ó, tá na hora de mudar", não tá? Não, eu acho que a gente ainda tem o que crescer, Consegue ainda né, dentro do Simples, né? tem o que crescer ainda Uhum, dentro do Simples, eu acho que, a gente vem crescendo, perfeito. esse ano, assim, exceto no mês que a gente fez a troca de fornecedor, Sim. mas todos os meses a gente, bateu meta Superou e as se metas. superou. Mês passado foi o nosso maior faturamento de toda a Ó, história da Invest, então foi muito bom. Hã, mas ainda tem para crescer, assim, antes, não, a gente não pensa em dá para mudar isso escalar agora. mais ainda. Dá, tem Que tem bom. ainda. Então, Tati, deixa o teu recado, deixa o teu contato, né? Como é que as pessoas te acham, né? Se elas quiserem adquirir uma bolsa para viagem, né? Uma bolsa Aham. personalizada, diferenciada, que ela não vai encontrar nas boutiques por aí, né? É, aham. Como é que ela te acha? Bom, até, o que tu falou foi interessante, que hoje eu recebi 2 mensagens. Ó, Uma de uma cliente dizendo assim: "Tá, hoje eu vou comprar minha mochila, porque não tem nem nada aqui em São Paulo como mochila de vocês". ó, Hoje uma mensagem, e a outra que eu até coloquei no nosso Instagram, que é bolsas.invest com Z, a cliente disse assim: "Olha, eu comecei comprando para viagem, agora eu só tenho bolsa Invest e eu uso para o dia a dia", que bom, né? Como isso é né. estimulante, né? Ah, isso, a gente tem muito retorno dos clientes, muito. Isso é muito legal, sabe, assim, eu digo, a gente tem os melhores clientes, porque a gente tem muito retorno positivo, assim. Então, assim, nos acha, Uhum, né, no Instagram, bolsas.invest com Z, no nosso site, né, invest.com.br, perfeito. e atualmente a gente está em 3 lojas em Porto Alegre, que é a Lisale, a Conte e um espaço, assim, que atende com hora marcada, que é a Suzy Aguinski. Certo. Isso aí tudo vai estar na nossa descrição, não se preocupa. Ah, não consegui pegar, vai estar na descrição do vídeo Tá ali. ótimo. Algum Aham. telefone de contato que tu queira deixar? Sim, aham, pode entrar, o nosso telefone é o WhatsApp, tá, Uhum. é 3264-9117. 51.
51, tá? Perfeito. É o WhatsApp. As pessoas ficam, tá, mas é o WhatsApp? Não, é o É o WhatsApp. WhatsApp, É o WhatsApp nosso. Esse WhatsApp tá, nossa, também, né, se não pegaram, tá no nosso Insta, tá no nosso e-commerce, E nós então vamos tá, deixar na descrição do vídeo tá também, tudo ali. para que você possa achar. Cristiane, adorei o papo contigo, Ah, também muito obrigado, adorei. foi bom conhecer. O Pablo já tinha falado com você, né? Para quem não sabe, o Pablo é meu filho e Aham. também participou do Sebrae Sim. e tinha me falado muito de você e do material que vocês trabalham e tudo mais, eu estava curioso. Aham. Pedi para ele, chama para a gente poder conversar e bater um papo. E as portas estão abertas. Assim que tu Ah, tiver obrigada. novidade, tiver produto novo, tá? Quiser Aham. trazer alguma novidade, Ah, trazer as bolsas para a gente pois é, conhecer, é né? verdade. Fiquei A gente pensando na coisa do podcast, assim, ser só só áudio, né? gravado. Não, Aham, é não. verdade. Esse é Vou áudio e vídeo. trazer. E parabéns, na verdade, por ter um filho tão jovem empreendedor, né? Porque isso É, vem de casa, né? vem, A vem. gente ficava realmente, assim, no meio de adultos e ele acho que tinha 17 anos, né? Isso, Ele isso. saía com o uniforme do colégio e ia Isso. lá. Aham, Direto para lá. muito bacana mesmo. Obrigado. Pessoal, se você gostou desse papo e quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo, né, por gentileza, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, deixa o teu joinha, né, toca o sininho das notificações e em breve, na próxima quarta-feira, estaremos gravando mais uma vez para esse vídeo ir ao ar na quinta-feira e você receber no conforto do seu lar, sem custo nenhum, esse conteúdo que é maravilhoso e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Obrigado, até a próxima.